querido aluno, querido professor que nos assistem. Seja bem-vindo ao nosso canal da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Lição de Adultos. Espero que as aulas estejam sendo proveitosas para você, para a sua classe e que o reino de Deus esteja ganhando. A aula de hoje, lição de hoje, será a lição de número 6. E nós estaremos tratando sobre uma temática muito importante, a temática do primeiro mandamento. Amando a Deus sobre todas as coisas. E aí eu quero convidá-la a observar o objetivo desta nossa lição. Qual é o objetivo e por que a importância dele? Porque a partir do momento que nós compreendemos qual é a proposta que a lição nos apresenta, fica mais fácil de nós trabalharmos o assunto. Então perceba, ressaltar a importância de obedecer ao primeiro mandamento e as implicações que isso resulta na vida do salvo. Então, basicamente é isso, é ressaltar, é apresentar a importância do grande mandamento e a importância de obedecer a este mandamento e, de maneira similar, perceber quais as implicações quando se vive, quando se obedece e se pratica o primeiro mandamento. Então vamos lá, o primeiro tópico da nossa lição, estaremos falando sobre o grande e primeiro mandamento. E aí, 1.1, fariseus, saduceus e a lei. É conhecido dos professores, aqueles que já lecionam há um bom tempo, que têm afinidade com as escrituras, que os fariseus e os saduceus, eles são conhecidíssimos pela maneira como se relacionavam com a Torá e com a lei, pela forma como eles desenvolviam as suas vidas, como ensinavam e assim por diante. Ao mesmo tempo que foram muito questionados e repreendidos por Cristo, estes homens eram vistos pela grande maioria da sociedade como pessoas modelo e exemplar. É importante nós percebermos que os fariseus, eles transformaram aí os mandamentos em 613 preceitos ou também conhecido como entoles. E aí, olha só que interessante isso. Desses 613, 248 são princípios ou preceitos positivos, que dizem respeito aos 248 ossos do nosso corpo. Os demais 365 preceitos são preceitos negativos, e eles dizem respeito aos dias que compõem um ano, 365 dias. E a ideia era que para cada dia há um preceito, dizendo, não cometa uma transgressão hoje. Então, nós vamos perceber que havia muito este desenvolver dos fariseus e saduceus quanto a mandamentos pesados, mandamentos leves, preceitos para a morte, preceitos que não eram para a morte, aqueles que deveriam ser obedecidos e cumpridos a todo e qualquer custo, e aqueles que eles não davam a devida importância. Ou seja, nós vamos perceber que isso era prática e praxe da vida dos fariseus e saduceus. Ao ponto que Jesus, Mateus 23 e 24, vai dizer para eles, olha, vocês coam mosquitos, mas engolem camelos. E a ideia aqui é o quê? É exatamente a forma como eles se relacionavam com a lei. Existiam alguns preceitos que eram preceitos tão pequenos, mas se a não cumprissem, o não cumprimento poderia levar inclusive à morte. Agora, outros preceitos que eles consideravam menos importante, então não era necessário cumprir. E aí Jesus vem e faz uma dura crítica e questionamento a eles. Então esse primeiro subponto é para você mais lançar luz acerca destes dois grupos e como eles se relacionavam com a lei. Aí o 1.2, uma pergunta crucial. 1.2 e 1.3 você pode aí trabalhar junto. O que acontece nesses dois subpontos ou subtópicos? Nós temos, fechando ali Mateus 22 e o versículo 23 ao 33,
a pergunta dos saduceus sobre a ressurreição. E após a resposta de Cristo, eles saem envergonhados. Aí chega os fariseus. E, gente, esses grupos eram rivais. Então, se um grupo sai envergonhado, porém, se o outro grupo consegue apanhar Cristo em um erro doutrinário ou teológico, eles seriam um grupo reconhecidíssimo. E aí os fariseus chegam e há uma organização entre eles para apanharem Cristo em erros. E a pergunta é muito simples. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Parece uma pergunta simples, não parece? O grande problema é que, dependendo da resposta, eles poderiam acusar Cristo de categorizar mandamentos, de importantes ou não importantes, ou até mesmo de que, a partir da resposta de Cristo, agora eles praticarem aquele mandamento que Cristo disse que era o primeiro mandamento e deixarem de praticar os demais. E eles teriam narrativa para isso. Imagine eles dizendo, olha, Cristo falou que esse é o primeiro mandamento. Então os demais, se der tempo, se for possível, a gente cumpre. Caso contrário, não. O que eles não contavam é exatamente com a sabedoria de Cristo. Estes homens, eles ignoraram a realidade de um Cristo que era letrado na Torá, letrado na lei, um Cristo sábio. E a resposta de Cristo é encantadora. Jesus Cristo, ali no 1.3, você vai perceber que ele não traz uma resposta nova. Jesus não oferece para estes homens uma nova revelação. O que Jesus traz para eles é exatamente o Shema de Deuteronômio 6, 4 ao 6. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. É incrível a resposta do Mestre, o ensino, o princípio aqui estabelecido por Cristo é o princípio que já fora estabelecido no Antigo Testamento. Jesus então não está trazendo um novo preceito, um novo mandamento, uma nova lei, no sentido de uma essência nova, mas Jesus está relembrando-os. O que Jesus está fazendo aqui é lançando luz para que a interpretação fique clara, para que eles percebam que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Aí a gente chega no tópico 2. E o tópico 2, a proposta é uma: entendendo o primeiro mandamento. Dentro deste tópico 2, é importante você trabalhar com o seu aluno sobre o que é o primeiro mandamento, o que significa o primeiro mandamento. Por quê, gente? Ele precisa sair dessa aula compreendendo esta temática, compreendendo esta verdade e este assunto. E aí nós temos aqui também 3 subtópicos. 2.1, por que amar ao Senhor? E aí a resposta é simples, clara e objetiva. Nós temos 2 textos, Romanos 5, 6 a 8 e 1 João 4 e 19. 1 João 4 e 19 traz o resumo principal. Por que amar ao Senhor? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esta é uma verdade que precisa ficar clara na mente dos seus alunos. A compreensão de que não somos nós que amamos ao Senhor e porque amamos ao Senhor, então Ele passa a nos amar e nos concede a salvação. Pelo contrário, nós, inimigos de Deus, porém, por causa do seu grande amor com que nos amou, nós o amamos. Então, o amor do homem, o amor do cristão para com Deus, ele está aqui no sentido de uma resposta àquilo que Deus já fez por ele. Então, por que amar ao Senhor? E aí nós poderíamos fazer um exercício muito simples em sala de aula. Peça para que os seus alunos escrevam ou relembrem dos grandes feitos do Senhor na vida deles.
a partir, ou o primeiro grande feito, você pode colocar lá no meio do quadro assim, ó, salvação. E a partir da salvação, você vai criando flechas, links e vai mostrando as inúmeras dádivas, misericórdias e graça que Deus nos alcançou. Por que nós o amamos? Porque primeiro Ele nos amou. Okay? E aí não é difícil de amar aquele que nos amou primeiro, quando nós éramos seus inimigos e estávamos condenados à eternidade sem Ele. 2.2. O sentido do primeiro mandamento. Gente, o que é importante nós percebermos aqui? Ó, é impossível cumprir qualquer preceito sem antes cumprir o primeiro. O primeiro na lista dos 10 mandamentos e o grande mandamento é amar ao Senhor seu Deus. E aí perceba o seguinte, os fariseus poderiam dizer, então, se a gente cumprir esse, não precisamos cumprir mais nenhum. Perceba que terão 2 aí mandamentos que Jesus vai trabalhar. O segundo mandamento nós veremos na aula seguinte. Primeiro mandamento, ame o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Cumprindo este mandamento, você cumpre todos os demais. Cumprindo este mandamento, você cumpre todos os demais mandamentos. Jesus fecha a porta. Jesus fecha a porta para que eles não cumprissem outros mandamentos. Mas se eu cumprir o primeiro, então eu tenho a possibilidade de não cumprir o segundo. Mas não é Tiago que vai dizer que é impossível nós amar aquele que nós não vemos, que é o Senhor, e não amar aquele que a gente vê? Se é impossível, então veja, cumprir o primeiro mandamento é o significado, é a realidade de que nós estamos cumprindo todos os demais mandamentos também. E aí no 2.3, aqui você precisa abordar algo muito importante. Ó, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? O que significa, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Existe aí separação? Aqui eu estou amando de coração. Não, aqui é com o intelecto, aqui é com as minhas forças. O que significa isso? Há um resumo bem simples e objetivo, mas verdadeiro na nossa lição. Olha só, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento é uma referência ao homem com o todo do seu ser. É o todo do indivíduo. Em outras palavras, é amar a Deus com todas as minhas faculdades. Ou seja, é amá-lo sem reserva. É quando eu amo ao Senhor, mas amo de forma completa. De forma completa. Você pode pegar, para ilustrar na sala de aula, um copo de água. E aí, encha este copo até a metade e pergunte para eles, está cheio? Não, não está. Tem água? Tem água, mas não está cheio. Então, se não está cheio, ele não está completo. Você pode encher e deixar isso aqui, ó, para que o copo encha. Isso aqui, mais ou menos. Vai perguntar, gente, tem água? Tem muita água, tem muita água. Está quase cheio, mas não está cheio. Então, se não está cheio, é porque não está completo. Olha só que interessante essa ilustração. Podemos amar ao Senhor, mas se não amá-lo de todo o coração, nós não estamos obedecendo o primeiro mandamento. Lembra da igreja de Éfeso? Ela é condenada, ela é questionada pelo Senhor, não pelos seus dogmas, não pela sua teologia, mas pela sua afetividade. E não porque a igreja de Éfeso não amava ao Senhor. Não. Eles amavam ao Senhor, mas não amavam de todo o coração. E aí aqui há uma diferença muito grande. O Senhor não deseja que nós o amemos apenas, mas que o amemos de todo o coração. É isso que você precisa destacar na sua classe. Não basta amá-lo, precisa amá-lo de todo o coração. Lembrem os alunos do copo. Copo que não está cheio, pode estar com 95,9 ou 99,9 de água, mas se não está completo, não está cheio de água. Okay? Deus nos chama para amá-lo de forma completa. E perceba, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, não há um único aspecto em nós que não esteja completamente comprometido com esse amor.
Caminhando para a gente finalizar, nós vamos então falar sobre o tópico 3. O primeiro mandamento exclui a idolatria. Mas o que tem a ver aí o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com relação à idolatria? Tem tudo a ver, e nós vamos perceber a partir de agora. Olha só, o que é idolatria? Você pode lançar essa pergunta na sala, o que é idolatria? E talvez, não é? A compreensão de idolatria é ainda aquela compreensão medieval de uma estátua, de pessoas se curvando, beijando o pé dessa estátua, tendo uma imagem em casa. Isso é idolatria. Há um escritor chamado Clarkson que ele faz uma distinção entre idolatria externa e idolatria interna. E ele diz, olha, a idolatria externa é tudo aquilo que é visível, que você consegue perceber, que é perceptível aos olhos, que é tocável às mãos. Então, isto é idolatria externa. Podemos categorizar as imagens na idolatria externa. Agora, ele nos chama a atenção para uma segunda esfera de idolatria, que é exatamente a idolatria interna, que é aquela que não é perceptível aos olhos ao tocar, a percepção, mas está internamente ligada ao nosso coração, às nossas emoções, às nossas entranhas. E esta idolatria, ela é tão ou mais corrosiva e corrompedora do que a idolatria externa, inclusive. Então, o que é idolatria? 3.1 e 3.2. Vamos fazer junto? 3.2. O primeiro mandamento é a idolatria não coexiste no mesmo ambiente. Podemos dizer o seguinte, que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do homem. Tudo. Professor, então, se o meu trabalho ocupar o lugar... Sim, é idolatria. E ocupar o lugar, veja, não no sentido de você falar o seguinte, ai, trabalho, eu te adoro, trabalho. Não, gente, é muito mais sutil do que isso. Às vezes a nossa compreensão ainda é essa, não é? Você vai chegar para o seu carro e dizer, ai, carro, eu te amo, carro, eu me reverencio a você. Não, gente. É exatamente aquilo que ganhou o seu coração e ocupa a centralidade do seu coração e da sua mente. É aquilo que faz com que você invista tempo, invista as suas forças, invista a sua mente, invista o seu coração. Então tudo isso que você coloca toda a sua força e empreendimento ali e não no Senhor como prioridade, então aquilo ou aquela pessoa ou aquele objeto é uma idolatria e você se tornou um idólatra. Então, idolatria, precisamos lembrar, é tudo aquilo que ocupa a centralidade da vida do homem. Olha só, toda vez que Deus não ocupar ou não estar na centralidade da vida do homem, o homem, tornou-se um idólatra. E aquilo que ocupou o lugar de Deus, seja um objeto, pessoas ou bens, passou a ser o Deus deste homem. Olha que preocupante isso. Chame a atenção do seu aluno na sua classe para essa percepção, para que ele faça uma autoanálise. Por quê? Porque é exatamente essa verdade. Tudo aquilo que ocupou a centralidade da vida deste homem, logo é o seu próprio Deus. É por isso que pessoas, ao perderem muito dinheiro, tiram a vida. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus deles. Ao perderem esse Deus, eles não sabem mais viver sem e tiram as suas vidas. Por que nós cristãos falamos, olha, tirar o Senhor da minha vida, eu prefiro que tire a minha própria vida, porque o Senhor é a centralidade da nossa vida. O Senhor mantém a nossa vida estável e nós não conseguimos nos ver sem o Senhor. Então é mais fácil nós perder a vida do que viver sem o Senhor. Faz sentido quando nós olhamos para os outros a partir desse entendimento? Se para essa outra pessoa o Deus dele é a esposa e a esposa o trai, ele perdeu o seu Deus. Então ele faz o quê? Ele tira a sua vida. Olha só, gente. E aí perceba o 3.3, buscando ao Senhor como prioridade. Olha que incrível isso. Achamos que os ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Preste atenção nisto. Às vezes há uma compreensão nossa de que os ídolos,
eles são ruins, mas na grande maioria não são. Na grande maioria são dádivas que Deus concedeu a nós, porém nós não sabemos como lidar com elas. Nós não nos relacionamos bem com essas dádivas, com esses bens que o Senhor concedeu a nós, e nós os tornamos ídolos em nossa vida. Então aquilo que era para nos servir e servir aos outros começa a ser o Senhor da nossa vida. E nós nos tornamos servos daquilo que colocamos como Senhor. Então perceba, gente, olha só, não transforme coisas boas e legítimas como família, bens, carro, profissão. São coisas boas e são legítimas, mas não as transforme em Deus na sua vida, porque se você fizer isso, você estará se tornando um grande idólatra. Como fazer então? Calvino vai dizer o seguinte: quando amamos a Deus sobre todas as coisas, todas as outras relações de amor são organizadas, o que ele vai chamar a ordem do amor. Ou seja, a ideia é a seguinte: imagine que aqui no centro está Deus. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas, todas as demais relações suas de amor com as demais coisas ou pessoas estarão de forma organizada. Por quê? Porque na centralidade da sua vida está o Senhor. Então você conseguirá se relacionar com a sua família, com o seu trabalho, com os seus bens, com os seus filhos, com os seus amigos, com o seu hobby. Você conseguirá se relacionar bem com os seus demais amores, porque os seus amores estão centralizados e estão equilibrados, porque você ama a Deus como prioridade e como primazia na sua vida. Termine essa lição perguntando aos seus alunos o que de fato tem ocupado a mente e o coração deles. Porque aquilo que tem ocupado a mente e o coração deles, provavelmente seja o Deus deles. E se não for o Senhor, eles são idólatras e eles estão adorando a ídolos, a deuses falsos. O chamado de Deus para nós nessa lição é exatamente tê-lo como primazia, como único, como prioridade, como centralidade na nossa vida. Porque fazendo isso, nós conseguiremos nos relacionar muito bem com todas as demais coisas que estão à nossa volta. Espero que esta lição tenha te auxiliado, que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.